Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rubens e esse vídeo ele tem a intenção de te ajudar a entender a forma como as figuras de linguagem são utilizadas nos textos, especialmente nos textos poéticos, tá bom? Então, se você veio a esse vídeo querendo aprender o que são as figuras de linguagem, não é esse o objetivo. Esse é um conteúdo para um outro vídeo. Nesse momento a gente vai falar de como essas figuras de linguagem são utilizadas nos textos poéticos, tá bom? Se você é meu aluno, você certamente deve estar aí com o seu livro, e o seu livro você pode acompanhar a partir da página 31. Na página 31 do nosso livro aí, aparece um texto, uma letra de canção chamada Além Mar. Eu não vou ler aqui com vocês, até porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas você que não é meu aluno, por exemplo, pode dar uma pesquisada no Google, né, Além Mar, que é uma canção do Felipe Radicete e da Cristina Saraiva, né, do ano de 2018. Tá? Eu vou abrir aqui só para você ter uma ideia do texto, né? E vou te mostrar aqui um pouco dela aqui, tá? Observe que por ser uma letra de canção, ela explora bastante o uso das figuras de linguagem, né? Porque elas são extremamente relevantes para a compreensão de uma mensagem que essa letra de canção quer transmitir, né? Faça essa leitura, dá um pause aí, faça a leitura do texto com muita atenção, né? E depois retorna aqui para a gente continuar as nossas discussões em relação a esse texto aí, né? Tá bom? Eu vou continuar aqui. Bom, as figuras de linguagem, elas fazem parte do que a gente chama de linguagem poética, né? São as figuras de linguagem que tornam essa linguagem poética diferenciada em relação às formas comuns de uso da linguagem, né? E o que são, brevemente aqui falando, né, as figuras de linguagem? São essas formas que a gente usa as palavras, propondo a elas outros sentidos, né, diferentes do sentido original que elas têm, né? E isso faz com que o texto se torne um pouco mais vivo, especialmente uma poesia. Imagine um texto poético, uma letra de canção, né, sendo lido de forma literal. Não faz sentido muitas vezes, ou as coisas que querem dizer nos pareceriam muito absurdas, mas por conta da linguagem figurada, por conta das figuras de linguagem, esses textos acabam sendo mais vivos. Usando-se adequadamente, as figuras de linguagem podem nos proporcionar algumas coisas bem interessantes aí no ato da leitura. Por exemplo, elas destacam uma ideia importante, né? Destacar ideias que sejam relevantes para a compreensão da mensagem, né? Tornam conceitos que às vezes parecem mais complicados de serem entendidos em algo mais fácil de ser compreendido, né? Conceitos que são abstratos em coisas mais concretas de serem percebidas, né? Elas ajudam também a fixar algo na mente do leitor. Quando a gente às vezes lê um poema, muitas vezes é a figura de linguagem que faz com que a gente guarde aquela mensagem com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, faça com que a gente se lembre muitas vezes desses textos, né? Com alegria, né? E também as figuras de linguagem contribuem para que as ideias sejam sintetizadas, que elas sejam compreendidas de uma forma mais rápida, né, dentro da nossa cabeça. E, obviamente, elas nos ajudam a refletir sobre a nossa realidade, sobre a forma como a gente se expressa, né, e como a gente quer ser entendido, como ser compreendido. Tá bom? Bom, relendo a canção, né, você vai poder observar que lá tem recursos poéticos bem sugestivos, né? Mais uma vez, eu não tenho a intenção de ler a canção com vocês aqui, mas eu gostaria que você percebesse algumas ocorrências aqui na primeira estrofe, por exemplo. Olha só: saio pelas manhãs, sob o céu, as cores em travessia. Será?
raiou o dia, giram em carrossel, horas vãs, não trazem minha alegria. Será? Ficou além mar? Observe a ocorrência da palavra horas aqui, né? Veja que ela não se refere especificamente à palavra horas em si. Ela se refere a um outro conceito. E aqui a gente vê claramente a palavra horas sendo usada num sentido figurado, né? Aqui que elas se referem, né? Mas um pouquinho antes você vai ver aqui as cores em travessia. Cor, até onde eu sei, não tem capacidade de fazer travessia, né? Então eu tenho que entender isso de outra forma, né? O que significa essa palavra nesse contexto aí, né? Lá para o final desse texto, se você leu aí, você deve ter visto essa sequência de perguntas aqui, né? Véu, anel, cetim, né? A que se refere isso? Né? Do que ela está falando aí nessa canção, né? Eu falo ela porque se você leu com atenção, você deve ter percebido que se trata de um eu lírico feminino, aparentemente, né? E você, se fez a leitura correta, vai concordar comigo, né? Mas vamos lá, voltando para a nossa tela aqui, eu tenho uma tela aqui que vai ajudar a gente a entender melhor aqueles termos que eu destaquei lá. Veja, se você pegar as palavras isoladamente aqui, você vai encontrá-las no seu valor denotativo, que é o significado real delas. O que é cor? Cor é a característica externa, física de um ser ou de um objeto, né? O que é hora? Tempo, uma parte do dia. O que é véu, anel, cetim? São acessórios, por exemplo, que podem ser usados por uma noiva. Eu acho que isso vai te ajudar a entender melhor aquela parte lá do poema, né? Mas veja que, ao invés de ele usar acessórios usados por uma noiva, ele fala véu, anel, cetim, né? Dando a você a possibilidade de construir o sentido que ele quer de uma forma diferenciada, livre na sua cabeça, tá bom? Mas veja, o que vale para a gente é essa parte da tabela, o que a gente chama de valor conotativo. É aqui que a gente observa a ocorrência das figuras de linguagem, né? E como elas ampliam o sentido daquilo que a gente diz. Veja, pessoas, as cores agora, elas não significam apenas a característica externa, física, elas significam pessoas que passam pelo eu lírico, né? As cores na travessia são as muitas pessoas, a diversidade de pessoas que ela vê passando na frente dela. Perceba então que a palavra cores aqui, ela tem um sentido figurado, né? E um sentido que dá a entender não o que ela é em si, mas o que ela representa, que no caso são as pessoas, e as pessoas são diferentes, né? Olha a palavra hora, né? A palavra hora no texto, ela não pode ser entendida apenas como tempo, uma parte do dia, e sim, quando ela diz lá horas vãs, que a vida que esse eu lírico vive tem sido em vão, que ela não tem aproveitado da melhor forma, né? Então, ela não está falando das horas em si, sim da vida dela nessas horas, tá? Nesse passar do tempo. Véu, anel e cetim, por sua vez, no texto, funcionam como a espera que ela tem de celebrar o amor através do casamento. Ela pergunta lá, véu, anel, cetim, né? Ela está pensando assim, será que chegou a vez de eu encontrar o amor? Será que é a vez de eu poder viver esse amor dentro de um casamento, né? Então é bem interessante aí a gente verificar, né? E o recurso poético que você percebe aí sendo utilizado é o recurso da metonímia, que é uma das figuras de linguagem que dão a entender, né? Que se trata de outra coisa, é um termo que se refere a outra coisa. Na prática, a metonímia ela funciona assim, é uma figura de linguagem que provoca a troca de uma palavra por outra, né? Mas que não deixe de fazer com que a gente se lembre do que exatamente a gente está falando, né? Ela é o jogo de palavras que acontece entre palavras abrangentes e palavras menos abrangentes, tá certo? Dá uma pesquisada aí sobre metonímia que você vai entender um pouco melhor. Na prática, é assim que os textos poéticos funcionam,
Tá bom? É isso aí. Espero ter te ajudado. Um abraço a todos vocês. Ajudem aos seus pais e não se esqueçam de lavar as mãos.